bem contigo? Cá estamos nós novamente para dar continuidade à confecção do nosso vestido, tá? Eu vou te ensinar o passo a passo da montagem desse vestido. Não pula o vídeo para não perder nenhum detalhe. Uma coisa muito importante que eu vou te ensinar é a montagem. Eu não vou te ensinar a costurar, é importante que você saiba costurar. A costura básica, não tem nenhuma parte que seja difícil de costurar. A costura em si é fácil. A montagem é que mais pega. Eu sinto muito isso nas minhas alunas. Elas sabem costurar, mas elas não sabem fazer a montagem, o acabamento, a ordem exata, porque a ordem sim, ela altera os fatores, tá bom? Outro detalhe, não vou te ensinar a fazer bainha, eu não vou te ensinar a fazer o viés e nem a colocar o lástex. É a montagem, tá? É a costura com a montagem. Por isso é importante que você já saiba fazer bainha enrolada, fazer o viés, fazer as dobragens, fazer o lástex. Para isso eu tenho vídeos te ensinando o passo a passo de cada um no meu canal. Então, sendo assim, vamos assistir o vídeo até o final, não perca nenhuma dica e vamos ver o resultado também. Vamos lá? Essa aqui é a parte 1 do nosso vestido. Essa aqui é o babado. A gente não vai fechar ele na lateral, tá? A gente vai trabalhar ele inicialmente aberto, porque nós vamos passar o lástex. Eu quero que o lástex no final dele fique embutido dentro da minha costura, ok? Então nós vamos começar passando o overlock na parte de cima desse babado. Você define, ainda não tem em cima e embaixo. Você vai passar o overlock na parte de cima e a parte de baixo você deixa para o acabamento no final, ok? Overlock na parte de cima, simples assim. Então, essa aqui é a parte 2 do nosso vestido. Essa parte é o corpinho, ó, essa parte de cima, cava e laterais. Inicialmente, nós vamos fechar somente uma lateral com overlock, tá? Só passar uma costurinha reta aqui, ou overlocar, ou fazer o acabamento que você preferir. Somente em uma das laterais, ok? Então aqui está o nosso corpinho, a parte 2, só com uma lateral costurada, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou alinhar essa parte da frente e de trás, vou alinhar direitinho, porque eu vou fazer a marcação de onde eu vou colocar o lástex na cintura, ok? É importante que você faça a marcação direitinho para quando você costurar os dois lados ficarem parelho, o lástex se encontrar nas laterais, tá bom? Para fazer essa parte do lástex é importante que você já saiba colocar o lástex, tá? Porque eu não vou te ensinar agora nesse vídeo como costurar o lástex, só vou te mostrar onde você deve passar o lástex, tá? Se você não sabe costurar lástex ainda, vai nos outros vídeos que eu tenho nas minhas playlists que eu ensino o passo a passo, tá? Todo o ABC de como colocar o lástex corretamente, tá bom? Então vamos marcar onde vai passar a primeira costura. Aqui tá meu molde, aqui tá minha marcação, tá? Marcação que eu fiz lá no início, tá? E eu vou dobrar exatamente nessa marcação aqui, certo? Vendo? Essa aqui é a parte onde eu quero que passe o lástex. Lembrando que eu tenho uma margem de costura, respeita essa margem de costura que eu deixei, não cola o molde aqui embaixo. A menos que o teu molde já tenha a margem de costura. Agora é importante sim que a gente marque, porque essa costura ela não começa em uma borda, não tem uma linha paralela para seguir. Então eu tenho que criar essa linha, fazer essa linha dentro da peça, do tecido, para poder seguir e ela seguir de referência para as outras margens, para as outras costuras do lástex. Agora eu viro o molde e faço do outro lado, ó. Tá vendo essa linha aqui, essa marcação? Então eu vou fazer uma largura de 6 linhas, 6 ou 7 costuras de lástex. Vou fazer essa primeira, vou fazer duas
costuras de lástex para baixo dessa marcação e 3 costuras de lástex para cima dessa marcação, 3 ou 4, tá? Isso aqui é praticamente o meio, só que eu quero mais lástex para cima do que para baixo, tá bom? Agora eu vou fazer a mesma marcação do outro lado. Agora eu vou marcar do outro lado para ter uma referência de um lado e de outro, para que eles casem. Tem que casar essas laterais aqui quando o lástex for costurado. Pronto, agora eu tenho minha referência nos dois lados. Vou começar com essa linha aqui, vou passar uma costura de lástex inteira nessa linha e vou fazer aquilo que eu te falei, 2 costuras para baixo dessa marcação e 3 ou 4 costuras para cima. Depende, você pode olhar na hora e querer um pouquinho mais largo e fazer um pouco mais de costuras, não tem problema. Eu vou fazer 6 ou 7 costuras, que vai dar uma margem mais ou menos desse tamanho aqui de costura de lástex, ok? Então vamos costurar. E agora a gente vai fechar a lateral, a outra lateral do corpinho, tá? Lembrando que é importante diminuir bem o ponto da máquina e deixar o ponto mais apertado possível para que a gente possa apertar bem esse lástex e diminuir muito a possibilidade dele se perder dentro da costura, dele correr, dele escapar, tá bom? Eu vou passar a costura reta na lateral toda, tá? Cuidando para não franzir essa parte da altura do corpinho, tá? Essa costura é importante para a parte do lástex, mas eu já vou passar uma costura aqui e depois eu vou para overlock para fazer o acabamento. Feita essa costura, vamos costurar na overlock agora para deixar um acabamento bem bonito. Então aqui está o corpinho com o lástex, ó, que tá do lado avesso. A parte de baixo, a parte da saia, ela é um pouco menor que a parte de cima, tá bom? Ó, aqui são as cavas, as cavinhas, tá? Parte do decote, saia e cintura, tá? O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos fazer o acabamento da cava primeiro. Qual acabamento você escolheu fazer? Eu escolhi fazer o acabamento com viés. Viés do próprio tecido. Faça como eu faço viés. Tem um vídeo no meu canal ensinando direitinho como fazer esse viés lindo e maravilhoso. Olha só. Tá vendo? Do próprio tecido. Muito fácil de fazer, não vou ensinar aqui porque apesar de ser fácil, a didática ela demanda de um tempo, certo? Então a gente não vai perder esse tempo nesse vestido. Corre lá no canal, dá uma olhadinha em como que faz o viés, tá bom? E volta para essa parte. Se você quiser também fazer de outra maneira, passar um overlock e dobrar, tudo bem, pode fazer também. Você pode definir como você quer fazer o acabamento da cava, ok? Feito isso, fizemos o acabamento das cavas. Nós vamos passar overlock tanto na parte de cima do corpinho quanto na parte de baixo, tá? Então, repassando, nós vamos fazer agora o acabamento nas cavas. Eu vou fazer com viés. Depois, feito isso, nós vamos passar uma overlock na parte de cima do corpinho e na parte de baixo, ok? Então, vamos lá!
Agora, com os acabamentos das cavas finalizados, nós vamos passar aquele overlock, tanto na parte de cima do corpinho, quanto na parte de baixo, tá bom? Então aqui está o nosso corpinho, com o acabamento da cava feito e os acabamentos da parte de cima e de baixo feitos também na overlock. Agora nós vamos começar a unir as partes desse vestido. Nós vamos começar unindo a parte 2, que é a parte do corpinho, a parte 1, que é a parte do babado, ok? Presta bem atenção que aqui tem um negócio de colocar direito com o avesso, para depois quando a gente virar ficar certinho, tá? Presta bem atenção. Essa aqui é a parte de cima, observa a cava. Essa aqui é a parte 2. Observa a cava do nosso vestido, tá? Parte de cima. Eu vou alinhar o meio dessas duas partes, tanto da parte da frente quanto da parte das costas. Eu vou alfinetar, marcando o meio. Feito isso, vou reservar por 1 minuto essa parte e vou pegar o barrado, que é a parte 1. Aqui está o nosso barrado, tá? O babado, que é a parte 1, essa aqui é a parte de cima e essa aqui é a parte de baixo, que nós não fizemos o acabamento ainda, tá? Nós vamos marcar o meio dessa parte e depois o meio novamente. Simples assim, a gente dobra uma vez e marca com alfinete. Vendo? A gente dobrou uma vez e marcou a metade com alfinete. Agora nós vamos dobrar de novo e marcar a metade da metade. Vou alfinetar para delimitar também. Ok. Agora eu vou pegar essa parte aqui do babado, lembrando que a parte que tem acabamento é a parte de cima, tá? E vou trazer ela para cá, ó. Vou deixar assim. Vou tirar aqui essa parte número 2. Vou deixar assim, ó. Tá vendo? Meio com meio, meio e meio. Lembrando que uma das metades está com a lateral aberta ainda. Só revisando. Parte 1, que é a parte do babado, com as marcações, meio e metade da metade de novo. Essa é a parte de cima que tem o acabamento. Vou botar ela um pouco mais para cima. E vou vir com essa parte aqui, ó. Tá vendo? Essa é a parte de cima do corpinho. Observa aqui, ó. Aqui estão as cavas, certo? Com essa peça desse jeito aqui, eu vou unir esse meio. Observa bem. Eu vou colocar por cima dessa parte aqui. Cuidado para não alfinetar as duas, tá? Eu vou encaixar essas costuras aqui, certo? E vou alfinetar até o finalzinho do tecido. Observe que o tecido ele ficou sobreposto, olha só, vendo? Então, eu vou vir aqui e passar uma costura reta simples, tá? Observando que a parte aberta, ela vai ficar na lateral, tá? Ela fica na lateral, essa parte aberta do babado, ela vai ficar na lateral pra gente ainda poder fazer o lástex, ok? Agora, a gente vai fazer esse mesmo processo na parte de trás, tá? Então agora vamos fazer do mesmo jeitinho. Essa parte aqui, tá? Ela vai por cima, tá? Essa parte aqui é a parte do corpinho, ela vai por cima dessa faixa. Meio, marcação do meio, eu vou unir essas duas partes. Costura sobre costura. E vou alfinetar do mesmo jeito que eu fiz no outro lado. Observa só,
Por que que eu optei em fazer dessa maneira? Porque agora que a mágica acontece, olha só. Eu vou dobrar para cá. E quem olha vê a parte direita do lado de fora por cima do direito, tá? E outra coisa, essa parte do corpinho, ela vai ficar escondida dentro da bainha do babado, entendeu? Então fica um acabamento muito bom, muito mais bonito e também não dá amontoado de tecido. Lembrando que a gente ainda vai passar um látex aqui e quanto mais grosso, quanto mais tecido tiver, menos ele enruga. Então a gente tem que ter esses cuidados também. Além do que ficou um acabamento muito mais bonito, tá? Agora, o que nós vamos fazer? Primeiramente, nós vamos passar uma costurinha, tanto na parte de um lado quanto no outro, a gente vai passar uma costurinha reta aqui, para unir de fato essas duas partes. Em seguida, a gente vai dobrar para cá e vai fazer a nossa bainha, a bainha da parte de cima, tá? Quanto você deixou para essa bainha? Quanto que você quer ainda que sobre, que fique enrugadinho, aquele enrugadinho sobrando para cima, tá? Então, isso que vai determinar o quanto que tu ainda vai dobrar aqui, tá bom? Então, agora vamos lá, passar essa costurinha aqui e depois fazer a bainha. Pode ser direto ou pode ser direto no látex, tá bom? Então, vamos lá, vamos costurar. Então aqui está o nosso corpinho depois de costurado com babado. Olha como fica bonito. Agora olha por dentro quando dobrar, como vai ficar bonito. Tá vendo? A peça ela tem que ser olhada do avesso e ainda assim estar bonita, tá bom? Como essa parte inicial aqui do babado, a parte de cima, ao ser dobrada, ela vai ficar com 3 camadas, que é 1, 2 do corpinho e a parte de trás do babado, certo? Parte que tá dobrada. A gente precisa colocar um elástico mais forte, porque talvez o látex não dê conta de enrugar, porque fica muito grosso. Imagina, 3 camadas de tecido, o látex não vai dar conta de enrugar, de franzir o mesmo que ele vai fazer para baixo, onde tem só 2 camadinhas, ou então só uma camada de tecido. Vai destoar demais. Então a primeira camada nós vamos colocar um elástico. Eu vou colocar esse elástico mais grosso, ele tem 1 centímetro de largura, tá? Ele atende muito bem essa necessidade aqui. Ao colocar o elástico, a gente perde muito a noção, a referência que a gente tem de medidas, de centímetros. Quando a gente colocar e enrugar aqui, eu não vou conseguir precisar 2 centímetros, 3 centímetros, pode ficar torto. Então, o que a gente vai fazer para que o nosso resultado, o nosso trabalho fique excelente? No lado de dentro do babado, a partir da base para cima, ó. Para cima, olha da maneira que ele tá aqui, tá? Ele tá do avesso, ó. Tá vendo? Essa aqui é a parte de baixo. A bainha, onde vai ser a bainha, certo? Onde nós passamos o overlock. Para cima, eu vou marcar o dobro do valor da minha bainha. Se você deixou 1 centímetro, você vai marcar 2 centímetros. Se você deixou 3 centímetros para a bainha, você vai marcar 6 centímetros daqui para cá. Por quê? Porque eu vou precisar dobrar com o elástico franzido depois. Eu preciso ter precisão para que não fique torto, tá? Então aí eu vou ter essa marcação perfeita onde eu devo dobrar, tá? Não é a marcação da dobra, é do final. Essa parte vai encontrar com a marcação, entende? Então por isso tem que ser o dobro da medida que você deixou para a bainha. Se você deixou 2,5, você vai fazer o quê? Marcar 5. Então vamos lá, fazer as marcações.
Agora com a nossa marcação de referência feita, tá? A gente vai passar o elástico. O elástico vai vir nessa parte de baixo, no lado avesso desse babado, tá? A gente vai esticar ele, tá? Para poder franzir e deixar esse vestido firme no ombro, que ele não fique caindo e fique um franzido bonito, ok? Então vamos costurar este elástico aqui e depois vamos fazer a bainha. Então aqui está nosso vestido, parte dele, já com o elástico. Observa que está bem formando, observa que está formando já, que já está tendo um formato, criando o formato do babadinho. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos dobrar essa bainha de cima, esse acabamento de cima, tá? Então é necessário colocar um alfinetinho bem próximo do outro para a gente não perder a marcação, tá? Assim ficou pro lado de dentro. E agora a gente vai começar a dobrar, a gente vai encaixar essa parte aqui, tá? O final do elástico, nessa marcação que nós fizemos anteriormente. É a nossa referência, tá? Ó, tá vendo? E vamos alfinetando fora a fora, sempre esticando, tá? Tem que sempre ir esticando. Estica o elástico, bem esticado, deixa o tecido parelhinho e aí põe o alfinete. Agora a gente vai fazer o mesmo em torno desse babado todo, tá bom? Agora com o babado todo alfinetado, nós vamos levar a máquina e vamos fazer 2 costuras nesse elástico. O primeiro para fixar essa bainha aqui, tá? A gente vai fazer primeiro bem na bordinha desse elástico. E o segundo com cerca de meio centímetro de distância da primeira, no caso para cima. Serão 2 costuras neste elástico, ok? Então vamos lá. Agora que nós já colocamos o elástico nessa parte aqui de cima, a gente vai começar a fazer a segunda costura para baixo aqui, a gente vai colocar o lástex. Eu vou fazer mais 4 costurinhas de lástex, tá bom? Para baixo, ok? Então agora é só costurar o lástex. E se você tiver dúvida de como se coloca o lástex, tem qualquer dúvida em relação a encher bobina, dicas, é só você ir lá naquele vídeo onde eu ensino como colocar o lástex passo a passo, não vai ficar nenhuma dúvida, para você aprender de vez como se coloca o lástex. Então vamos costurar! Agora que nós já finalizamos a parte do lástex, a gente vai então fechar a nossa lateral, tá? A gente vai fechar daquele jeitinho, unindo direitinho o começo e o final. Vamos diminuir o ponto, vamos aumentar a pressão e passar 2 costuras por cima desse lástex para não ter perigo desse lástex voltar, correr por dentro da costura, para que ele não se perca, ok? E depois vamos fazer o acabamento em overlock para que fique mais bonito.
Então olha como tá ficando. Costurinha de overlock passada aqui. Se você não tiver overlock não tem problema, faça outro tipo de acabamento, mas é interessante fazer sempre um acabamento nas costuras. Olha como ficou. É interessante também você dobrar essa costura e fazer uns pontinhos para fixar ela, para que ela não fique, essa costura interna dobrando para um lado e para o outro. Quando você passar um pontinho, olha só, ela nem parece que tá uma emenda ali, uma costura, tá? Agora que nós já colocamos os lástex, nós já fechamos com aquelas dicas de segurança para não abrir, para o fio não se perder depois dentro da costura, tá? Passamos o overlock. O que nós vamos fazer? Vamos finalizar esse babado aqui. Tá? A gente vai fazer a bainha dele. Lembrando que você tem que seguir, fazer a bainha que você deixou o espaço, a margem de costura inicialmente, tá bom? Já não é mais hora de mudar. Só se você quer que de repente fique um pouco maior ou menor, aí você muda a medida, tá bom? Mas se você deixou 2 centímetros para fazer a sua bainha do babado, você vai fazer ela com 2 centímetros. E assim sucessivamente. Então agora nós vamos finalizar fazendo a bainha, tá? Faça exatamente o acabamento que você pensou, que você projetou lá no comecinho, ok? Então vamos lá. Lembrando que eu estou fazendo no meu vestido uma bainha de lenço. Caso você não saiba fazer a bainha de lenço, é só ir lá no vídeo onde eu ensino como fazer bainha enrolada ou de lenço, tá bom? Lá eu ensino passo a passo, não vai ter erro, tu vai aprender de vez a fazer a bainha enrolada ou de lenço, ok? Olha como ficou bonito o nosso babado. Olha o acabamento. Babado finalizado, vamos ao próximo passo. Essa aqui é a parte 3 do nosso vestido, tá? É a segunda camada de baixo para cima. Nós iremos fechar as laterais para formar um círculo fechado, tá? Vamos unir as lateraisinhas, passando uma overlock aqui. Feito isso, nós vamos passar uma overlock na parte de cima e na parte de baixo desse barrado aqui, ok? Vamos fechar a lateral com overlock, passar o overlock como acabamento na parte de cima e na parte de baixo. Então, essa aqui é a parte 3 do barrado da nossa saia, tá? Em cima e embaixo, overlockada, tá emendada certinho. Agora, a gente vai dobrar a margem de costura que você deixou, tá? Pra fazer esse franzido. A gente vai dobrar parelhinho, tá? Fora a fora, em torno dela toda, só na parte de cima. Você pode, se preferir, passar uma marcação, tá? Aí você vem e vai alfinetando ele em torno dele todinho, e aí a gente vai passar 2 costurinhas de lástex só na parte de cima da parte 3, ok? Agora com a nossa parte 3 toda alfinetada na parte de cima, tá? Eu vou passar 2 costurinhas de lástex. Então, observe aqui, essa parte é a 4ª parte do nosso vestido, é a parte de baixo, tá? Nós vamos primeiramente fechar a lateral dela,
aqui, ó. A gente vai fechar com o overlock, certo? Vamos passar uma costura reta aqui de overlock, fechando a lateral, formando um círculo completo, tá? Em seguida, na parte de cima, você vai definir qual é a parte de cima desse barrado, tá? Então, na parte de cima, você vai passar um overlock também para fazer um acabamento nesse tecido na parte de cima, ok? Fecharemos a lateral com a overlock e faremos uma overlock na parte de cima como acabamento na parte 4. Então aqui está a nossa parte 4 do nosso vestido, que é o barrado, o último barrado dele. Tá com o overlock em cima, nós emendamos, tá vendo? Formou um círculo completo. Em cima, embaixo, aliás, não fiz nenhum acabamento, vou deixar por último. E agora eu vou dobrar a margem que eu deixei para fazer o franzido, tá? Vou dobrar ela direitinho, fora a fora, em torno dela. Vou alfinetar. Se você achar necessário ir marcando, fazer uma marcação com régua antes, para que fique parelhinha essa dobragem, tá tudo bem. Aí a gente vai dobrar ele todinho e vai passar o lástex, duas costurinhas de lástex em torno dele todo para fazer o franzido, tá bom? Agora com a nossa quarta parte do vestido já alfinetada, eu vou passar as duas costuras de lástex, ok? Então aqui está a nossa parte de cima do vestido, ó, que é a cintura, o corpinho, né, a parte de baixo da saia e o babado. Olha como ficou bonito. Tá vendo? Então agora, com a parte do corpinho já pronta, com a parte 1, que é o babado, e a parte 2, que é o corpinho, já estão prontas, a gente vai para a parte 3, tá? A gente vai pegar a parte 3, que é o barrado, o babado, né? E vamos colocar na parte de baixo aqui, tá vendo? A gente já passou essa parte aqui do overlock, ó. Então a gente vai encaixar esse franzido que nós fizemos aqui com lástex, a gente vai sair encaixando aqui, tá? A gente vai botar overlock com overlock aqui. E vamos alfinetar ele todinho e depois vamos levar para a máquina e passar duas costurinhas. Se você quiser passar só uma, tudo bem, mas eu vou passar duas costurinhas para ficar mais bonitinho, para ficar um acabamento melhor, tá bom? Para começar, eu vou fazer marcações, tá? Eu vou fazer marcações tanto nessa parte aqui do corpinho, quanto na parte da saia. Eu vou dividir em 4 partes iguais, tanto a parte do corpinho quanto a saia, e depois vou sair encontrando essas partes, tá bom? Uma das marcações do corpinho são as costuras laterais, que é exatamente a metade. Aí eu vou marcar metade da frente e metade das costas. Vou fazer o mesmo com a parte 3, que é a parte da saia. Vou definir o meio, tá? Coloquei como meio das costas a emenda, certo? Então isso aqui já é uma referência. Utilizando essa emenda, eu vou dobrar certinho, ó, tá? A emenda tá aqui. E vou encontrar o outro lado, ó. A outra metade, essa aqui, ó. Agora eu vou encontrar o meio entre esses dois pontos. Muito simples, é só unir esses pontos que nós já fizemos.
esticar e aqui é o meio. Mesma coisa do outro lado. Então vamos lá, vamos começar a unir. Tá vendo essa parte que tem a costura na parte 3? Parte das costas, eu vou deixar a emenda. E eu vou fazer o quê? Vou vir no corpinho e na parte das costas vou encaixar uma partezinha na outra. Essa referência da saia, tá? Da parte 3, na referência da parte 2. Agora eu vou fazer o mesmo com as outras marcações. Agora, para conseguir encaixar melhor, ter mais facilidade de sair encaixando um overlock na outra, overlock da parte de cima, na overlock da parte de baixo, eu vou virar do avesso, tá bom? E vou sair esticando de um ponto ao outro que já tá marcado, eu preciso esticar para ficar parelhinho, tá bom? Como a costura vai ser feita por cima, eu preciso ficar virando ela para colocar o alfinete. Ou se você preferir, pode ficar fazendo por cima também, não tem problema. Faça como você achar melhor, como você tiver um melhor resultado. Agora é só fazer em torno desse barrado todinho, alfinetar. Feito isso, nós vamos costurar. Então agora que nós já alfinetamos e distribuímos igualmente esse tecido franzido em torno da parte 2, do barrado da parte 2, agora nós vamos costurar. Lembrando que eu vou fazer 2 costurinhas por questão de estética, mas se você preferir fazer só uma, fica à vontade. Então tá, vamos lá costurar. Primeira costura feita, agora eu vou fazer a próxima e aí eu vou retirar os lástex que a gente fez inicialmente só no barrado, tá? Feitas as 2 costuras, nós vamos tirar o lástex, ok? E nós vamos fazer o mesmo procedimento na parte 4, tá? A gente vai unir a parte 4 à parte 3, ou seja, o último barrado. A gente vai fazer exatamente o mesmo processo. A gente vai alfinetar ele fora a fora. Primeiro vamos encontrar os pontos de referências, fazer os pontos de referência. Em seguida vamos alfinetar, vamos costurar, fazer as 2 costuras, ou uma, caso você prefira. Então tiraremos o lástex, exatamente o mesmo processo, tá bom? Então agora que nós já terminamos de costurar a parte 4, que é a última parte da saia, na parte 3, a gente vai fazer a última operação agora, que vai ser a bainha dessa parte 4, tá bom? A bainha é feita na máquina reta, é uma bainha simples. Caso você não saiba fazer bainha simples, corre lá no meu canal, assiste o vídeo onde eu ensino a fazer a bainha simples direitinho, passo a passo, não vai ter erro, tá bom?
Vestido finalizado, vamos ver como ficou?